Ah, então você é o bichão, né? Quer tocar que nem o Nico, né? Beleza. Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou aqui ensinar como tocar que nem o Nico Assunção. Esse é o título que eu já dou de presente pra quem quer ser hater, então já escreve aí, já vai lá e comenta. Renato, é impossível tocar que nem o Nico. Já age como hater logo de cara. Escreve também assim, ó. Em vez de copiar o Nico, por que você não busca a sua originalidade? Escreve aí também. Isso vai ajudar bastante a você crescer na música, que é sendo hater. Brincadeiras à parte, agora eu vou responder isso. Não dá pra ser igual ao Nico? Talvez dê, talvez não dê. Vai depender de você apenas. O que importa é que quanto mais você aprender da musicalidade dele, melhor, né? Então é isso que a gente vai fazer. Hoje a gente vai estudar os elementos da música dele, os elementos da formação dele, um por um, para que você consiga isolar, estudar elas e no final conseguir um resultado. Se você vai copiar o Nico ou não, aí vai depender de você, né? Mas agora já respondendo a segunda, tenta seguir o passo a partir do que a outra pessoa já fez, né? Tenta construir sobre as colunas deixadas pelos outros, né? Assim você consegue chegar muito mais alto, né? É aquilo que eu vou fazer um papo bem coach, assim, mas é você subir no ombro de gigantes, né? A criatividade, ela não vem do nada, né? Não vai você ficar olhando para a parede e um dia você vai ser criativo, né? Você precisa experimentar as coisas, né? Para depois você no final decidir o que faz parte do seu som e o que não faz. Eu acho que o processo da originalidade vem depois, né? Depois de você conseguir tocar legal, conseguir fazer certas coisas. Então, copiar os outros é sim parte da formação, é uma coisa importante para você fazer por um certo período. Óbvio que um dia você vai ter que achar o seu lugar na música, né? Bom, então vamos para o aspecto 1, bass solo. Isso, o livro do Nico Assunção, né? Ele fez o favor de deixar pra gente um manual de instrução de como tocar como ele. Então ali tem todos os estudos, passo a passo, do começo ao fim. É um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo, mesmo para quem não quer copiar ele, né? É um livro excelente de improvisação. É muito legal, porque eu fiz minha monografia de conclusão de curso sobre ele. Eu me formei na Santa Marcelina em 2010 e fiz meu TCC sobre o Nico. Foi bem legal, eu analisei os solos. Inclusive vou deixar meu número aqui para quem quiser o TCC, pode entrar em contato. Quem quiser entrar em contato para aulas também, manda mensagem no número que eu vou deixar aqui embaixo, que a gente conversa, beleza? E é muito legal, porque nesse livro tem passo a passo tudo. Tem arpejos, campo harmônico, modos, campo harmônico menor, campo harmônico da menor harmônica, campo harmônico da menor melódica, todos os modos, que é basicamente o que a gente vê aqui no canal, né? É uma coisa que não tem como fugir, né? Todo mundo tem que estudar isso. Então, quando eu falo aqui que são 5 passos para você tocar que nem o Nico, são 5 passos gigantes, né? Um deles é esse livro, que vai ter todo o material de harmonia para você estudar. Ali também tem as sobreposições de arpejos, por exemplo. É uma coisa que faz muito parte da sonoridade dele, né? Às vezes tem, por exemplo, um Lá menor 7. O que ele faz? Ele toca um Si menor 7 sobre o Lá menor 7. Toca, tipo assim, o segundo grau do campo harmônico daquele acorde, porque isso vai gerar as tensões, né? No Lá menor 7, ó, pensa que a gente tá tocando esse acorde. O Lá é fundamental, o Dó é terça, o Mi é quinta e o Sol é sétima, certo? O que ele vai fazer? Ele vai tocar o arpejo de Si em cima. Vai acontecer o quê? Nona, quarta, sexta, viu? Você cai só nas dissonâncias, né? Então isso é bem legal para você fazer. Você vai ver que ele faz isso direto. Tem, por exemplo, um arpejo, ele põe sempre uma sobreposição sobre esse arpejo. Tem lá no método dele, ensinando todas as possibilidades para você fazer. Então assim, apareceu esse acorde? Faz isso. Apareceu esse acorde? Faz isso. Mas primeiro ele mapeia tudo. Então é bem legal, é um método bem completo. Então o aspecto número 1 sobre o Nico é o bass solo. Faz esse livro, com certeza vai levar um tempo. Faz ele bem, faz ele caprichado mesmo, mas você vai ver que tudo que ele toca tá ali escrito. Ele deixou esse manual pra gente. Obrigado, Nico, por ter deixado esse método pra gente, né? Que, putz, me ajudou demais quando eu tava estudando. Principalmente na época do TCC, eu debrucei sobre ele e valeu muito a pena. O aspecto número 2 é a técnica. O Nico era um cara que tinha uma técnica excepcional. Era muito rápido, muito limpo, muito leve, ele tocava leve, com ação bem baixa, o timbre dele bastante agudo, né? Aqui eu já tô falando um pouco sobre sonoridade também, mas assim, ele tinha um pizzicato standard, normal, não é um pizzicato muito particular, assim, é um pizzicato bem comum. O polegar também, bastante parecido com o jeito que eu tô fazendo aqui, então você não apoia o polegar no captador, você vem descendo com ele aqui para poder manter o som sempre limpo, né? Porque quando você toca nas cordas agudas, se você apoiar o dedo no captador, o que acontece? O sisão aqui fica tudo vibrando, né? Então você usa o polegar para abafar. Ele fazia isso e o pizzicato dele é excepcionalmente limpo. Você vê que ele toca bem leve. A técnica melhor dele, na minha opinião, é o pizzicato. É a técnica fingerstyle dele de tocar, improvisar, principalmente, fazer solos de baixo. Ele também fazia slap. Você vai encontrar isso em vários discos que ele toca slap. Ele faz um slap bem responsa. Faz taping também, você vai encontrar, por exemplo, o arranjo de Vera Cruz dele fazendo taping.
O Nico, ele chegou numa época bem fusion, né, do baixo, assim, então ele bebeu bastante na fonte de bastante baixista, então ele criou bastante coisa, incorporou bastante coisa pro baixo. Uma coisa que ele usa bastante, por exemplo, é a digitação aberta. Então, por exemplo, fazer escala maior, mesmo aqui na região grave, ele opta por não fazer desse jeito aqui. Ele opta por fazer... Porque daí ele diz que você consegue estender ela. É legal porque você consegue estender bastante ela, né? Então ele era adepto das digitações abertas. Você vai ver que o Nico é um cara extremamente rápido e limpo. Então, uma coisa que eu recomendo, tenha a técnica em dia. Mas uma coisa que vai deixar a sua técnica em dia, estuda escalas, campo harmônico, arpejos. Não pensa que o Nico ficava fazendo 1, 2, 3, 4. Não é isso. Você vai ver que nos workshops dele, ele mostra bastante como fazer os arpejos, como fazer as escalas. Então dá uma olhada, esse é um outro material que eu sugiro. Dá uma olhada no workshop dele, na Bahia. É um workshop na UFBA que ele fez. Alguém filmou. Obrigado também a essa pessoa que filmou. E obrigado a quem pôs na internet, porque isso ajuda demais. Ajudou meu TCC, inclusive, na época. Você vai ver que ele dá várias dicas de técnica ali, mas uma delas é essa digitação aberta. E não pense que ele fica fazendo muito 1, 2, 3, 4, esse tipo de exercício, mas pensa que ele faz bastante arpejo. Os solos dele tem bastante questão de arpejo, bastante escala. Então, se você for praticar técnica, para tentar chegar na técnica do Nico, tenta praticar esses elementos, que são elementos que depois você vai usar nos solos. Bom, então vamos para o aspecto 3. O Nico era um cara completo. É isso, você vai ter que se dedicar uma vida inteira para você copiar o Nico com propriedade. Ele sabia de tudo, cara. Sabia ler, sabia escrever partitura, sabia escrever arranjo, sabia compor, sabia gravar, sabia até fazer o próprio site, sabe? Ele era um cara que se dedicava muito, era um cara muito estudioso. Ele era um cara que dizem que ele ficava, tipo, todo dia estudando mesmo, ficava sentado com o baixo, horas e horas. Ele sabia baixo acústico, tocava baixo acústico muito bem. Em questão de estilos, ele ia pro jazz, ia pro samba, ia pro fusion. Se pintasse um pop, ele gravava também. Então ele era um cara que, assim, tudo que aparecesse ele incorporava. Então o Nico era um cara completo. Eu fiz aqui essa série sobre o Jaco, né? O Jaco, ele é muito particular, né? Embora seja coisa incrível de ver, ele é muito fechado, assim, naquele estilo, né? Você ouve e você já reconhece. O Nico, ele era um camaleão, ele teve várias fases e ele estudou e incorporou muita coisa pro som dele. Então, você vai ver que o buraco é mais embaixo quando se trata de Nico Assunção. Não falando que é melhor nem nada, mas você vai ter que estudar muita coisa durante uma vida inteira, praticamente, para você conseguir chegar nesse nível. Então, tô aqui falando isso para te encorajar a ser uma pessoa estudiosa para tentar chegar no mesmo lugar que ele, né? Olha que legal. O aspecto 4 é o repertório. Vai atrás de ouvir o Nico, cara. Isso é muito importante. E de tocar também. Então, por exemplo, vai ouvir os discos dele, por exemplo, todos com o João Bosco. Ouve os discos instrumentais dele, ouve os discos solo, por exemplo. Ele foi um dos primeiros a gravar disco solo. Ouve o primeiro disco dele. Ouve o High Life também. O High Life é um disco que é um quarteto, né, que eles montaram, mas considera-se que é um disco solo do Nico, de tão legal que é o baixo do disco. Ele aparece bastante, faz bastante solo, tem bastante composição dele também. Então, o High Life é de 85, olha só que da hora, o ano que eu nasci. E vários discos depois, tem, por exemplo, que é Tocando Vitor Assis Brasil, com Kiko Freitas e Luiz Avelar, inclusive é dali que eu tirei o solo do Onyx, que foi depois pro meu TCC. Dá uma ouvida também. Eu falei do João Bosco, ouve Zona de Fronteira, esse disco é demais, mas cola no repertório do Nico. Então vai ouvir o Nico, a discografia dele é gigantesca, ele gravou muita coisa. Eu lembro quando eu fui tocar com a Vanderlei, fui tirar as músicas, tava lá o Nico no baixo, tá ligado? Então ele tocou com cantores, com artistas famosos, gravou disco, gravou até disco da Xuxa, tá ligado? Então ele gravou, assim, se você for pegar a lista, dá mais de 300 discos facilmente, só do que eu consegui catalogar, né? Agora, assim, pensa que cola nos instrumentais, cola nos discos de samba, de coisa que ele faz, bastante coisa no baixo. Então, o que você conhece do Nico? Deixa aí sua sugestão de coisa do Nico pra galera ouvir. Deixa aí no comentário para vocês poderem interagir, um aprender com o outro também. Eu deixei aqui minhas sugestões, deixem vocês também, beleza? Sobre sonoridade, o Nico tocava bem de leve, né? Você vê que o som dele é bem agudo do baixo elétrico. Ele, depois de uma época, ele optou por tirar o pré. Você vê que tem uma fase que ele usa os baixos da Wood, né? Que foi os últimos baixos que ele usou. Ele usou Ken Smith já, usou uma fase de Yamaha também, quando ele estava no Brasil, quando ele já estava com baixo de 6. O Ken Smith era 4 cordas. Aí depois ele usou o Wood por muito tempo, né? Que é uma luthieria nacional. Captador EMG, porém sem pré. Você olha o braço dele, tem um adesivo do Teco. Não é do Tico, hein? É o Teco, aquele esquilo. O Tico também é esquilo, né? Mas, ó, não... informação importante, velho. E não pode esquecer isso, cara. Não é o Tico, hein? Não vai errar isso numa prova. Que besteira, velho.
Porque ele achava que os prés dos estúdios eram muito melhores do que o pré do baixo. Então ele pensava o seguinte: se eu for tocar no ampli, tem o pré do ampli que eu vou usar, eu consigo regular ali. Se eu for tocar num estúdio, vai ter o pré do estúdio, que é muito melhor do que o pré do baixo. Então esse era o pensamento dele. Eu acho que faz bastante sentido. E tem bastante baixista que pensa assim, gosta de gravar com baixos passivos e usa o baixo ativo mais para palco, para empurrar o som ao vivo mesmo e ter mais opção na mão. Porém no estúdio você não precisa disso, né? Você precisa de um timbre maravilhoso. Então um baixo passivo ligado num bom pré, às vezes pode funcionar muito bem. Ele tinha um rack da Sansamp também, que ele usava para gravações. Ele gravava bastante na casa dele também, ele tinha um Mac, mexia com gravação, já no começo disso, né? Porque eu tô falando coisa de 90, né? Década de 90. Ele morreu em 2001, né? Com 40 e poucos anos, morreu cedo, com câncer no pulmão, né? E, enfim, uma história um pouco triste, né? Um cara relativamente novo e que fez bastante coisa, né? Pelo menos no tempo que ele esteve aqui, deixou um trabalho e um legado bem grande, tanto para o contrabaixo quanto para a música brasileira. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Aqui estão os passos para você se tornar o Nico. Você viu que cada passo deles leva uma vida inteira, né? Então, o título desse vídeo aqui é para mostrar quais são os elementos que você deve estudar isoladamente para você chegar lá. Então é isso. Valeu e muito obrigado.